Fala, meu povo e minha pova, Adriano USA, mais uma vez aqui no nosso Café Cast, no nosso podcast, que vocês sabem, não pode faltar, né, o nosso cafezinho aqui, porque sem café eu não sou ninguém. A dona da bagaça toda também não é ninguém. Eu percebi que o nosso convidado também curte um cafezinho. Tá elogiando o cafezinho aqui. Eu não confio muito em quem não gosta de café. Outro dia Antes eu falava o contrário, né? Veio aqui uma amiga nossa, né, que é advogada de imigração. Ela, gente, eu não tomo café. Brincadeira, Peraí, hein? doutora Jéssica. Jéssica, ó. Vamos lá, então, do meu lado esquerdo, como sempre, você já sabe, ela, Kelly Araújo, a dona da bagaça toda. Seja bem-vinda, sinta-se em casa. Muito obrigada. Pelo menos dessa bagaça, né? Não toda, não, mas... Você sabe que você está em casa. Eu estou em casa, a gente está em casa. E nada mais, nada menos do que o Rodrigo, um dos empresários mais bem-sucedidos e famosos de Orlando, né? Chegou aqui com 3 seguranças, mídia social. Seja bem-vindo ao nosso podcast, meu amigo. Obrigado por ter convidado a gente. É sempre bom contar nossa história aqui para o pessoal. A ideia aqui é sempre contar histórias de brasileiros que alcançaram sucesso nos Estados Unidos, porque inspira e Sim. ensina, né? Eu acredito que é sempre melhor aprender com o erro dos outros do que com os nossos próprios erros, né? Verdade. Quando a gente conta histórias, a gente aprende, a gente ensina. E transbordar o que a gente aprendeu com a nossa história de vida nos ajuda a aprender mais, a evoluir mais, Sim, escalar senhor. mais. Você acredita nisso também? Sim, senhor. Sim, senhor. Né? Não é assim que funciona? Assim que funciona. E a gente costuma começar aqui sempre do começo, mas quero agradecer aos nossos patrocinadores, doutora Jéssica Kaminski Law, e o nosso amigo Ricardo, Adega Gaúcha, os nossos patrocinadores oficiais aqui do podcast. E logo, acho que a gente deve ter mais patrocinadores Com aqui no nosso certeza. podcast. A gente sempre começa pelo começo e a gente sabe que o começo não é aqui nos Estados Unidos, né? Somos Sim. brasileiros daquele país maravilhoso, né? Lindo. E geralmente a gente começa pela história que antecede a chegada nos Estados Unidos. Como que foi a sua história lá? Quem era? O que comia? Onde vivia? Como é que tudo isso nasceu? Até o bichinho da América te morder. Nossa, a minha história, eu vim aqui para os Estados Unidos com 16 anos. Não tive muito escolha e não conhecia muito, não tinha esse encanto pelos Estados Unidos, porque eu sou de Ilhéus, da Bahia. E até no Brasil mesmo, a gente nunca viajou muito, nunca tirou muitas férias, condições, né? Aham. A gente nunca teve muitas condições. A minha mãe e meu pai sempre trabalharam bastante, mas a área onde a gente estava realmente era bem pobre. Então, eu tenho uma tia que veio para os Estados Unidos nos anos da década de 70. Uau. E ela é naturalizada americana. E então a minha mãe sempre era convidada por ela para vir para cá. Uhum. Né? Tantos anos se passaram, só que chegou uma época da vida da minha mãe e do meu pai que eles falaram, não, agora no Brasil não dá mais, vamos lá tentar uma expectativa melhor nos Estados Unidos. Então decidiram vir para os Estados Unidos. Então a gente foi em 2001 que a gente veio como turista, com a promessa de trocar de visto para quando minha mãe se regularizasse aqui, né, pela minha irmã, pela irmã da minha mãe. Uhum. Então começou assim, eu tinha 16 anos, eu fiz o finalzinho do high school aqui, fiz até um pouquinho de faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eles estavam começando a fechar um pouco o cerco com imigrantes fazendo faculdade. Então, nem se pagasse, podia fazer mais, né? Uau. Então, na virada de 2000, saúde. Como eles começaram a fechar um pouquinho mais, aí teve o 9/11, né? Em 2001. Aí foi fechando. Hoje tá bem difícil para o imigrante, né? Mas antes você ainda conseguia ir para a faculdade, pagar como residente, né? Renovar sua carteira, mesmo sem um processo imigratório regularizado. Então, quando começou a fechar, eu não pude mais renovar a faculdade, então eu fiquei, né, trabalhando 2 empregos, 3 empregos, sempre ajudando a família bastante. Essa foi o comecinho da América aqui pra gente. E quais eram os trabalhos que você fazia? Você veio direto para Orlando? O plano inicial era para ir para Nova York.
Aham. Aí a gente ficou uma semana lá, a minha tia falou que tava cansada do frio, aí veio todo mundo pra Flórida, pra Kissimmee. Então foi uma coisa meio louca, porque a gente tava em Nova York, vamos pra Nova York, vamos em New Jersey, só que aí do nada, falou, não, frisa demais, vamos embora, né? Então a gente veio pra Kissimmee, pra área de Orlando, e aí tô aqui desde sempre. E, assim, é o primeiro... Geralmente a galera quer ir pra lá, né? New Jersey, Massachusetts, quer começar por lá. Sim, e... Já era assim na tua época, então? Já era assim. E quando, né, eu trabalhava aqui, né, 2002, 2003 até 2007, eu fazia de tudo. Entregava pizza, trabalhei na construção, trabalhei de garçom, eu ajudava a minha mãe na limpeza de quarto de hotel também. Então é de tudo, né? Acho que o caminho do brasileiro é esse mesmo, né? É sempre igual, né? É a limpeza, a construção, é o que tem. É turismo, né? Então eu fiz esse caminho também. Né? Orlando, nesse tempo aí, você tá falando de uma crise migratória que aconteceu em 2001 foi quando teve o ataque nas torres e aí começou a fechar bastante pro imigrante. Né? Já vinha já um pouquinho e aí avançou um pouco, né, essas restrições pro imigrante, né? Hoje eu vejo que tá bem difícil. A maior parte das pessoas eu vejo ficando aqui como estudante, né, prolongando a estadia deles regularmente, né? Né, é uma boa saída para todo mundo. Sim. A gente vê que 2001 teve o ataque. Qual ataque você tá falando? Das Torres Gêmeas. Torres Gêmeas. Foi 2001? Foi 2011? Setembro de 2001. 2001, né? Setembro 11. Porque é setembro, aí você tá confundindo o mês. Eu tô confundindo. É verdade. Tô confundindo o mês. Então, de lá pra cá, é que praticamente todas as medidas restritivas de imigração começaram a acontecer aqui nos Estados Unidos, né? Deixa eu arrumar aqui um pouquinho, que eu acho que eu sou bonito, mas não consigo ficar... Às vezes acho que consigo ficar ainda mais bonito, mas não é o caso, né? Coloca o IA aí. Então quer dizer que a gente percebe que a partir desse ataque de 11 de setembro, e os mais antigos costumam dizer também a mesma coisa, o cerco começou a se fechar para os imigrantes. De lá para cá muita coisa vem acontecendo, mas foram passando governos com visões diferentes de lá para cá, né? Alguns pró-imigrante, outros contra-imigrante. Você viveu tudo isso, né? Sim, assim, o pessoal acha que os republicanos são bem contra a imigração, mas eu lembro que o Barack Obama também foi bem forte e estrito na imigração também. Então, mesmo, né, mudando de políticos, a gente vê que a progressão mesmo é fechar as fronteiras mesmo, né? Então, tá ficando mais difícil para pessoas que não são qualificadas, né, profissionalmente, entrar aqui. Se você não tem uma coisa especial, realmente tá bem difícil, né? A gente percebe assim, você aos 16 anos, você teve que acompanhar os seus pais, né? Sim. Não teve muita escolha. Eu preciso ir com os meus pais, porque nessa idade a gente não tem muito como escolher. E qual era a sua expectativa? Tipo assim, aos 16 anos a gente não costuma ainda nem ter uma expectativa de futuro, mas ainda mais mudando para outro país. Como é que você viu tudo isso? Eu sempre foquei muito em trabalhar, né? Então, depois do high school, depois de não poder mais estudar, eu só queria trabalhar para ajudar minha mãe e meu pai a pagar as contas e a gente ter algum dinheiro para economizar, para botar na poupança, né? E então foi sempre o foco, trabalhar. Eu não tinha muito tempo livre, eu sempre no final de semana, se eu não tinha algum trabalho, eu pegava um part-time. Então era focar mesmo na família. A gente, né, eu e minha irmã, a gente sempre trabalhava para a família, né? Perspectiva de futuro, assim, sempre ficava aquele negócio, né? Vamos esperar uma anistia, vamos esperar o processo da minha tia acontecer, mas o processo de irmão para irmão é muito demorado, né? Então é 12 anos para cima, né? Então a gente ficou aqui um tempão, né, bem preocupados, né, com a situação de imigração. Então era dia a dia, né? Dia a dia, semana a semana, sempre trabalhando e não podia ter expectativas
maiores, porque a gente dependia, né, do processo de imigração. Uhum. E quem não tem, acho que sempre foi assim, hoje continua sendo, quem não tem documento, né, não tem tantas oportunidades, tantas portas abertas, o que sobra realmente são os trabalhos mais braçais, né? Isso. Era isso que você... É tudo mais ou menos como ainda acontece hoje, né? Então você não pode ter uma profissão, você precisa buscar... não profissão que você... Por exemplo, se você for para faculdade, né? Ser um enfermeiro, uma coisa assim, você não pode agir na sua área. Então você tem que fazer o que tem, né? Não o que você quer. Tem que pagar a conta, é cash flow, né? Isso aí. E aí, assim, o teu caso, a tua história, né, é inspiradora. A gente vê que aqui em Orlando, né, nos últimos anos, o perfil do imigrante que vem para cá meio que mudou, né? Tá vindo... antigamente vinha pessoal que estava totalmente quebrado no Brasil para recomeçar. Sim. Agora a gente está vendo gente que vem para cá para investir, gente que vem, advogados, manager, empresários bem-sucedidos. Você tem percebido isso também? Sim, são dois perfis, né? É o pessoal que está fugindo do Brasil por causa da segurança, então são pessoas qualificadas que tentam um visto de turista, de estudante, né? Tentando sair do Brasil por isso, e a gente vê também os investidores saindo. Antes eu via isso também, o público, o imigrante brasileiro eram pessoas normais que vinham aqui tentar a vida, né, melhor. Depois de um tempo, deu para perceber que foi o pessoal que estava saindo do Brasil por causa de segurança e política também, né? Tem, assim, muitas pessoas no Brasil não precisariam vir para os Estados Unidos para melhorar a sua questão financeira. Isso. Se for só dinheiro, não é um problema. O que não tem no Brasil é segurança. Isso. Porque eu tenho muitos amigos no Brasil que são investidores aqui, inclusive. A gente tem um clube de investimentos, né? Que eu tinha comentado isso contigo. E o pessoal anda com um carro blindado no Brasil. Né? E o cara, pô, eu tô aqui, eu moro bem, meus filhos estudam bem, mas entre a minha casa e o trabalho, a minha casa, a escola do meu filho, é uma tensão. Para ir na padaria tem que deixar o celular em casa, as joias em casa, para poder ir na padaria. Então, eu tenho percebido nesses últimos anos que o perfil de pessoas que vêm com o Green Card já para fazer investimento realmente tem mudado. E por falar em investimento, né? É o que você faz hoje, cuidar do patrimônio de investidores. E aí eu queria entender como é que nasceu, como foi a ideia de cuidar de casas de férias em Orlando. E agora, como chegou? Você que tá aí no Instagram, deixa eu ligar, você que tá no Instagram, vai ficar sem áudio, você vai ter que ir lá nos meus stories do podcast, ó, e vir pro YouTube para assistir lá com áudio, tá? Bora. Então, começou quando eu tava né, numa época da minha vida que eu tava já para me regularizar, né? Eu tinha casado e foi assim que eu consegui me regularizar por aqui. Você de tanto trabalhar por tantos anos, você meio perde assim a sua ambição do que você queria antes. Você vira outra pessoa, né? A gente sempre evolui, né? Então chegou uma época na minha vida que eu, na verdade, não sabia muito o que eu deveria fazer para faculdade. Vou fazer negócio, vou fazer construção civil, vou fazer enfermagem. Então foi uma época na minha vida bem... não duvidosa, mas assim, eu tinha bastante dúvidas com relação a isso. E aí chegou um ponto, assim, um divisor de águas que eu acho que não sei se conheci Jesus, né? Assim, eu meio que deixei a minha vida ser levada por Deus, né? Então, foi um momento, uma parte da minha vida que eu fazia orações para Deus me guiar, me levar para onde Ele achava que eu tinha que ir. E aí, nada acontece assim, né? Então, passa um ano e meio. Então, aí eu pego um trabalho aqui. Aí eu comecei a trabalhar numa administradora pequenininha, em um condomínio. Aí depois eu trabalhava de manhã nessa, depois de tarde na outra, fazia emergência para uma empresa. Trabalhava no setor de reserva de outra.
Aí eu mudei totalmente para essa segunda empresa, fiquei full time lá. E aí depois de alguns anos eu, né, montei a Master. Então foi assim, foi trabalhando, aí foi, né, o caminho foi sendo traçado para isso. Esses trabalhos todos nesse ramo de vacation? Sim, E antes disso eu fazia de tudo, né? Eu falei, entregava pizza, construção, tirava fotos no show de cavalos, que hoje nem tem mais. E aí, né, trabalhei numa sorveteria por 7 anos. Então, né, aí os caminhos foram traçados, eu fui seguindo para essa área. Os condomínios estavam começando a ser construídos, né, os condomínios mais conhecidos por aqui. O negócio começou a crescer, eu comecei a entender um pouco mais, né? Eu vim da manutenção. Mas assim, só para eu entender a linha do tempo, você começou a trabalhar com manutenção de casas de férias. Isso, manutenção. Para empresas que já existiam no mesmo ramo. Exato. Aí você foi entendendo que tinha um mercado ali que estava nascendo e que se podia... eu me identifico com isso. E assim, eu era um funcionário muito feliz. Eu gostava de fazer o que eu fazia. Eu queria crescer também. E talvez nas empresas onde eu trabalhava eram empresas familiares, talvez não tinha uma oportunidade de crescimento onde eu acho que todo mundo quer crescer bastante, né? Então, quando chegou uma parte da minha época trabalhando lá que eu não via mais aonde eu podia ir. E alguns proprietários falavam, se você for para outra empresa, você me fala, porque eu gosto do atendimento, eu gosto de como, né, você resolve problemas que eu não consigo resolver, então se você for para outra empresa, você me fala que eu vou também. Eu tava pensando realmente em ir para outra empresa para tentar crescer. Só que eu falei, por que não começa com uma, né? Começa com uma casa e depois vão crescendo. Então eu e a minha parceira, a gente, né, iniciou essa jornada com uma casa. E aí a gente tinha alguns amigos que eram corretores e começaram a indicar a gente. E foi da indicação de boca a boca mesmo, né? O pessoal gostando do trabalho, gostando dos resultados, do atendimento, e a gente foi crescendo assim, né? Ali dentro de uma casa de férias a gente tem a manutenção, né? Que é constante, tem a limpeza que é constante, tem várias supplies, você tem que coordenar isso com cuidado, mas você na época que fazia só manutenção, você já estava olhando assim tudo que em volta... Os gaps de oportunidades que existiam, provavelmente, né? Os gaps de oportunidade eram rendimento das casas, né? Era a época também que o Airbnb estava crescendo bastante. Então, as casas tinham que estar em todos os sites. E a questão do atendimento ao proprietário. O proprietário, ele está longe. Ele precisa ter uma pessoa que confia em você, que resolve o seu problema, que possa confiar. Porque é um patrimônio, é dinheiro do proprietário. Então a gente sempre levou isso muito a sério, né, em tentar resolver esse aspecto de atendimento ao proprietário e rendimento das casas, né? Sempre foi o nosso foco desde o começo. Não foi abrir uma empresa para fazer dinheiro. A gente realmente queria resolver esse problema dos proprietários, que existia bastante, né? Eram reclamações de administradoras mais ou menos sempre a mesma, né? Atendimento, rendimento e manutenção. E é o nosso foco hoje. A gente faz a administração de casa de férias e não faz mais nada, né? A gente não vende casas, não faz... não vende tickets, nada. A gente foca na administração, na qualidade das casas e no atendimento. Então, é isso que fez a gente crescer bastante. Foi foco em uma coisa só. Entendi. Né? Porque a gente percebe que tem muitos investidores que investem nessa área de compra de imóveis para aluguel, que depois de um período eles ficam meio que decepcionados com o rendimento do imóvel, com a casa, às vezes, com a manutenção não muito boa e acaba deteriorando muita coisa na casa por conta dos gases, alguma coisa assim. E aí... A Master, então, o foco da Master é esse. Isso, não vou te falar que problemas até com a gente acontece. A gente tenta sanar todos os problemas, mas realmente casa de férias é bem difícil, né? Tava conversando com um amigo agora no telefone e a gente tava falando, assim, é uma reserva para casa, né? Para zoar com a casa. Então a gente faz retoques, a gente faz a limpeza da piscina.
tem uma reserva de 2 dias, né? E realmente fica aparência que tá largado. Se a gente não tá em cima fazendo sempre, realmente fica parecendo que tá largado. Então a gente tenta ao máximo sanar todas essas dúvidas. E como você falou, né? Né, a preocupação do proprietário é rendimento. Às vezes, né? A expectativa do proprietário é feita na hora da venda. E quando chega na parte da administração, a gente tem que trazer meio para a realidade, né? A renda depende muito da decoração. Então, se tem uma casa de 5 quartos no condomínio igual a outra, e uma está fazendo 70 mil, uma está fazendo 40 mil, né? A decoração vai fazer. Então, você precisa alinhar as expectativas do proprietário, explicar que vai ter bastante problema, vai acontecer muita coisa. É um investimento passivo, mas acontece muita coisa dentro dessa passividade desse investimento. São muitas variantes, né? São muitas variantes. Do aluguel disso. Assim, o que você diria para quem gostaria de investir num imóvel desse tipo? Você acha, o que a Master daria de conselho para uma pessoa dessa? Em relação à quantidade de quartos, em relação à localização, o que você acha que é mais relevante disso aqui, nesse aspecto aqui em Orlando? Quantidade de quartos, quanto maior a casa, maior o seu rendimento no seu valor investido, né? A localização é importante também. Os condomínios afastados da Disney hoje são os que mais sofrem, né? Mesmo as melhores casas. Então você perde competitividade com o mesmo produto que está mais perto da Disney, de Orlando, né? Hoje você vê o Paradiso Grande, que é um condomínio em Orlando mesmo, é o único condomínio de férias em Orlando. Ele é o que mais se destaca pela proximidade do SeaWorld, dos parques de Orlando. Então, uma casa mediana no Paradiso vai fazer muito mais do que uma casa mediana no Sol Terra, que é o último condomínio, né, de Devonport, que a gente administra casa lá também. Então, o segredo realmente é alinhar expectativas, né? Você investir em casas de férias, o investidor tem que ter a noção que você não vai ficar rico com isso. É um meio de você estacionar o seu dinheiro, né? Você que já tem alguma coisa, ele vai valorizar, ele vai ter a renda mensal, mas ter mesmo bem o pé no chão com o rendimento com que você vai ter. Você não vai conseguir ficar rico com isso. É um veículo para você parquear o seu dinheiro, que vai cobrir a inflação e ter uma renda mensal. Então não é uma coisa que você pode, né, ficar confiando que uma casa financiada vai pagar as despesas, vai pagar a prestação e vai sobrar 5 mil por mês, né? Importantíssimo você falar isso, porque a gente já fez os cálculos aqui. Eu tive com um broker aqui. Eu tenho amigos que têm casas de vacation, tá, inclusive administradas por vocês, tá? Legal. Uma placona lá na pool deck, lá assim, Master Vacation. Eu falei, legal. Eu acho que eu vou chamar esse cara pra ir lá, hein? Foi lá que eu tive a ideia de falar com vocês. Legal. Parabéns pelo trabalho. Bem, importante porque o que as pessoas precisam entender, né? Alguém que não tem grana... assim, eu acho que para investir numa casa de férias, o cara tem que comprar e o dinheiro não fazer falta para ele. Isso. Por quê? Imóvel valoriza muito rápido aqui. O cara ele vai ter o ganho de capital, ele pode no futuro vender por um valor bem acima do que ele comprou, ele vai ter esse lucro. Se a casa estiver bem administrada, vai manter a casa em ordem, né? Pronta para qualquer negociação. E aí você tocou num ponto importante, que é a decoração da casa, né? Porque os condomínios de casas de férias, geralmente, né, que a gente conhece, as casas são tudo iguaizinhas, assim. Então, tá todas elas estão anunciadas no Airbnb, nos sites e tal. Sim. Então, se o cara vê 2 casas iguais, ele vai procurar aquela que tá melhor decorada, que tá mais bem apresentada. Aí a gente encontra também um problema, que é aquela coisa, no website tá linda. Quando o cara chega na casa, meu amigo, esse problema você resolve, né? Sim, E na verdade é o seu trabalho, né? É o meu trabalho, né? A gente tem o feedback dos proprietários que às vezes ficam 2 anos sem vir a casa, e quando vem eles dizem, cara, mas tá melhor do que estava antes, né? Tem muitas casas que a gente começa a administração e realmente precisa de muita atenção, né? Limpeza profunda, pintar as paredes, tudo isso. Então, quando o proprietário vem, tá melhor do que estava antes. O que a gente
visa fazer com nossa operação diária. É manter a casa como ela está ou melhorar. A gente leva várias coisas para os proprietários de melhorias que a casa precisa para estar atualizada, para se destacar um pouco mais e certas coisas que vão te desgastando ao longo do tempo, sofá, a cama vai ficando, né? Sim. Então a gente sempre traz para o proprietário as necessidades para deixar a casa, né, num padrão legal, para tanto ele quando ele voltar para casa tá ok, quanto para os hóspedes que estão, né, diariamente usando a casa. É muito importante isso. Voltando só um pouquinho atrás, você pegou suas primeiras casas aí você tem ali a limpeza, você tem a manutenção, você tem o landscape que tem que fazer, piscina, né? E aí você mesmo fazia? No começo você tem que fazer muitas coisas, né? Eu nunca fiz, não vou dizer que fiz tudo sozinho, né? Tem pessoas do meu lado que me ajudaram a fazer muitas coisas, mas no começo, né, hoje são departamentos dentro da Master que antes eu fazia tudo, os extratos, as inspeções de check-ins, eu fazia o after hours de emergência, o horário que for, né, eu tinha que fazer. Aconteceu algum glitch no sistema que a casa não foi para limpadora, não apareceu no schedule dela, o cara chega meia-noite, tem que ir lá limpar a casa meia-noite. Uau. Fiz isso também, né, com a ajuda de parceiro, de colaboradores também. Não dá pra fazer nada sozinho. Então você precisa ter do seu lado pessoas boas. E hoje é o grande segredo da nossa empresa. A gente tem pessoas fenomenais dentro do nosso time, né, desde da pessoa que faz limpeza da churrasqueira até os líderes dos times. Realmente são vários Neymars que a gente tem dentro da Master, né? Você tem isso hoje, né? Porque assim, eu sou empreendedor, empresário a vida inteira. Eu acho que eu nunca tive minha carteira assinada, tive? Se tive, foi tipo alguns dias, assim. Porque assim como você, eu me lembro, eu estive assim, lá numa empresa de financiamento. Eu percebi como é que era o sistema, eu falei, cara, isso aqui dá dinheiro, mano. Aí eu abri uma, igual. Foi isso aí, cresci, fiquei do mesmo tamanho dos outros lá, mas enfim. Até perdi o que eu ia falar, mano. Que no começo você tem que fazer tudo, né? Você tem que fazer tudo. No comecinho você tira o lixo e você paga as contas. Sim, não, lembrei. Time. Mano, time é bicho. Assim, você tem casas, beleza. Você tem budget, beleza. Mas você não tem time, você não acerta de primeira, irmão. O time você não acerta de primeira. Você sofreu muito com o time? Mais ou menos. Quem nunca, né? Levou muito tempo pra você, assim, encontrar o time certo? Sempre. Teve uma época que a gente fechou mesmo, assim, de parar de pegar casas novas, porque a gente não tava dando conta, não tava dando pra manter a qualidade, não tava conseguindo mais responder as pessoas. Então a gente falou, né, vamos parar uns meses de pegar a casa nova, porque a gente tem que tomar conta do que a gente tem. E a gente faz isso aí hoje. Se a gente não tem capacidade de administrar o que a gente tem hoje, por que eu vou pegar mais uma casa? Entendeu? Então, hoje, 2026, a gente está preparado para... A gente tem a estrutura para mais 400 casas. A gente tem um time... A gente já está preparado para crescimento, né? No começo, você tem que fazer acontecer, né? Então, hoje, né, ao longo dos anos, a gente vai fazendo filtros, né, das pessoas, procedimentos, tudo. Mas, realmente, sem time, sem pessoas fundamentais que Deus coloca na nossa vida, é difícil pra caramba, né? E você precisa confiar em pessoas que você precisa deixar confiança em pessoas sem saber se a pessoa merece a confiança. É só assim que funciona. Porque aí você vê, você dá a corda. Aposta primeiro, né? Você dá a corda, a pessoa vai mostrando, né, se pode administrar aquela confiança. Se não, aí, né, a pessoa mesmo é expelida do sistema. Então é assim que eu dou muita confiança para as pessoas, para a gente ver rápido, né? Se vale a pena ou não. Se você fica assim, vou dar um pouquinho de confiança, vou dar pouca responsabilidade, você dá logo a responsabilidade, sabe logo que funciona, e se não funciona, você libera. Eu tinha um chefe que falava assim, não se preocupe que a seleção é natural. Isso aí. Contrata os 20. Eu não preciso demitir ninguém, a seleção é natural. Assim, e aí os Estados Unidos, aí acho que eu percebi que ainda mais aqui do que no Brasil, né? Porque aqui a gente tem a meritocracia, né? Que fala bem alto. Sim. Se você não merece, você não tem. Você só tem se você merece. Eu sempre escutei pessoas
né, empreendedores, empresários falando que você tem que delegar, né? Você tem que delegar, você tem que sair do meio de campo, da linha de frente. E esse delegar não é simplesmente delegar, né? Não é tão fácil assim. Você delega e você toma um puxado de tapete, né? No seu tapete. Então, é uma coisa que leva tempo, tem né, filtros. Então, realmente, não é tão fácil assim, não. Você delega e você tomba, você delega e você tomba. Então, realmente é mais forte que você. Não é só fazer sozinho, não é descentralizar. É uma questão bem difícil que leva tempo. Construir time leva tempo. Né? E por falar em tempo, quantos anos de Master para chegar onde chegou? E eu vou falar para vocês já, depois da resposta dele. Eu estive lá, meu Deus, que lugar. Mano, ali é a sede, né? Ali é a sede. Vocês não estão entendendo, não. Eu vou falar detalhadamente, mas quantos anos para chegar hoje nessa estrutura de organização? A Master hoje está aberta por 10 anos. A gente fez 10 anos esse dezembro que passou. E a gente, né, o nosso primeiro escritório foi onde a gente morava, era uma garagem, né? E começou do zero mesmo. E então foi pegando um escritóriozinho maior, depois outro, né? E hoje a gente está num escritório bem grande. A gente tem 3 escritórios agora, né? Em cima, dividido entre áreas. Mas é bastante trabalho. Então demorou 10 anos para a gente estar onde a gente está hoje, né? Errou muito para poder chegar onde chegou. Sim, bastante. A gente ainda erra hoje, né? Então a gente erra bastante, a gente aprende bastante, a gente muda. É uma organização em constante melhoria, em constante modificações sendo feitas, porque se a gente para no tempo, a gente fica obsoleto. Então a gente, né, tá onde a gente tá, mas a gente baixa a cabeça e trabalha e vamos para cima. Você falou que a Master tem mais uma capacidade para mais 400 casas, né? Hoje vocês estão administrando, em média, quantas casas? São 930 agora. Uau. Né? E a gente tem tudo muito organizado, muito dividido. Né? Os times, as áreas são bem capazes de fazer todas as tarefas que eles têm e um pouco mais. Né? Se a gente começa a soberbar um pouco o dia da pessoa, aí a pessoa fica estressada, né? Os property managers, eles não têm tempo para responder os proprietários, né? O pessoal do campo não tem como atender os chamados. Então a gente tem que sempre trabalhar naquela margem para a gente ter tempo para atender uma emergência, largar tudo e correr, né? Então essa estrutura é fundamental, né? Hoje, quando a gente dirige em Orlando, a gente vê um carro da polícia e 5 carros da Master. Não é? Verdade. Né? Esses carros aí que são os caras fazendo vanzinhas. A manutenção, limpeza, é tudo? Sim, é tudo, né? Manutenção, não é limpeza. Limpeza são 90 empresas terceirizadas que atende a gente. Esses carros são manutenção, os inspetores, o pessoal que faz supplies, né? Normalmente é o time que faz as inspeções, supervisões das casas, né? A gente tem mais ou menos 70 carros rodando aí para atender os hóspedes, os proprietários, né? A gente agora tem a manutenção dentro do condomínio, né? Aqui atrás do Window Key a gente tem 2 vans de manutenção só atendendo os chamados do condomínio. Então isso com tamanho a gente consegue né, dar um atendimento bem rápido para o hóspede, para o proprietário. Então isso é fundamental, porque acontece tanta coisa, na internet cai ou a energia cai, então a gente tem que ter as pessoas por perto para a gente chegar rápido, né, responder, para o hóspede ficar, né, com aquele com assistência rápida ali perto deles, né? A gente fala de time, de eficiência na qualidade do serviço que vocês prestam. Para isso você tem que dedicar um bom tempo treinando o pessoal, né? Sim. Você deve ter um protocolo para cada coisa? Sim. Assim, eu não faço mais isso, mas tem pessoas, né? Tem supervisores, tem os chefes de áreas que treinam, né? As pessoas novas, e as pessoas que já estão um tempo com a gente qualifica ainda mais, né? Então a gente faz treinamento de ar-condicionado, do aquecimento da piscina, para nossa equipe
poder resolver os problemas e a gente não ter que chamar um terceiro. Né? Isso acaba reduzindo o custo para o proprietário e reduzindo a dor de cabeça do hóspede. Porque se a gente demora horas para resolver alguma coisa, a gente vai ter que dar um dinheiro de volta pro hóspede, né? Pode perder a pontuação da casa. Perde a pontuação. Mesmo fazendo tudo. Eu sei o que você tá falando. A gente tem um certo contato com casas de férias, tudo, a gente sabe mais ou menos que... E assim, acontece com casas velhas e casas novas. As casas novas, às vezes, têm mais problemas do que as casas velhas. Porque aqui no Key mesmo, no Sorley, durante a construção, cai entulho na tubulação de esgoto e tudo. Então, hoje a gente tem a máquina que tira essas coisas. Então, se acontece hoje, a gente no mesmo dia resolve. Mas se a gente tem que chamar uma empresa, chama o Roto-Rooter, $900 e talvez no próximo dia. Ele vem com um tubão, assim, suga, né? Então hoje a gente consegue resolver isso aí em 1-2 horas e segue. Não tem que mudar o hóspede de casa, não, né, a água não fica subindo tudo nas casas, então a gente resolve o que a gente... E custo zero pro dono. Isso aí é o que... e às vezes ele não fica nem sabendo. A gente resolve tanta coisa que o dono não sabe, né? Que se a gente fosse mostrar mesmo, ia ser bastante contato. Mas o que a gente resolve, né, por behind the scenes, atrás das cenas, é incrível. Eu tenho um orgulho grande do pessoal da Master, porque, cara, como é que resolveu isso aí? Tava sem problema elétrico da construtora, tudo, o menino foi lá resolver, não precisa abrir o chamado. Realmente é raro isso, porque mano, a gente tem problema demais com mão de obra aqui em Orlando. Você tá doido? O pessoal chega aqui, não tem preconceito com nenhum advogado, não é isso. Mas o pessoal chega aqui, advogado e tal, né? Sim. Achando que o diploma vale alguma coisa, então não sabe fazer nada, mano. Aí, de repente ele vai pra handyman, vai trabalhar na construção, mas não sabe. É porque não sabe mesmo. E aí é uma grande dificuldade achar essa mão de obra toda. Como é que é o processo seletivo pra você encontrar esse povo, meu Deus? A gente tem pessoas muito bem qualificadas em outra área, advocacia, médicos, né? O pessoal vem pra cá e tem que começar do nada, né? E dentro da Master, assim como eu comecei, assim como os diretores hoje, né? A Fabi veio da limpeza, o Joel veio, né? O Joel, super qualificado no Brasil, conheci ele, a posição dele era limpar a churrasqueira. Então a gente começa essas pessoas na base, né? No serviço mais simples. E daí se a pessoa cabe na empresa, a gente já vê ali, entendeu? E a gente, em vez de a gente contratar um gerente, um supervisor, a gente contrata para limpar a churrasqueira, contrata para fazer power wash, para fazer manutenção, para começar. Porque acho que o problema maior não é pessoas que sabem fazer o serviço. São pessoas boas que você consegue lidar com elas, né? Que tem um certo nível de humildade para começar da base. Aí a gente consegue, né, fazer essa pessoa crescer dentro da empresa. Então, a maior parte das pessoas, acho que todas as pessoas que começaram, né, começaram da base, né? E até Igor também começou. Agora já é o nosso videógrafo da empresa. Começou fazendo limpeza dos filtros das piscinas, né, Igor? Então, as pessoas são muito qualificadas no Brasil, mas a gente precisa da qualidade pessoal mesmo, da pessoa. Ela tá precisando, ela tá querendo, ou ela só quer pagar as contas, entendeu? A gente precisa de pessoas boas no time, porque a gente não pode perder tempo com pessoas que lá na frente vão talvez destruir um time. Então a gente precisa só de pessoa boa no nosso time. E essa estradinha dentro da empresa é muito boa. Você consegue ver rápido as pessoas que vão ficar e as pessoas que vão sair, porque não aguentam. No nosso contato com os recém-chegados, e são muitos, que eu tenho os maiores grupos de trabalho de Orlando são nossos aqui do podcast, de construção, de cleaner, de ferramenta, de tudo você imaginar, tem grupo nosso. A maior dificuldade que a gente realmente percebe é a cultura de subemprego do Brasil, que o pessoal carrega implícito dentro de si. Quando chega aqui, um cara que tem curso superior,
que vai, né? Como é o nome dele mesmo? Igor. Né, Igor? O cara tem um curso superior, tem uma história profissional no Brasil, chega aqui, vai, pô, limpar o filtro da piscina, vai limpar a churrasqueira, né? Vai limpar uma privada, vai. Enfim. E o orgulho aí acaba afastando muitas vezes a pessoa das oportunidades reais que tem nos Estados Unidos, porque não tem jeito, irmão, você que tá me vendo aí. Aqui se não tem jeito, você vai ter que escalar degrau por degrau, porque aqui você tem que merecer você estar nos lugares privilegiados. E você concorda que existe essa coisa do orgulho, da soberba das pessoas? E você tem que gostar do que você está fazendo. Você está limpando uma privada, cara, limpa a privada da melhor maneira possível, como se fosse para você ali mesmo. Você pode comer um prato de comida em cima da privada. Quando eu trabalhava na sorveteria e eu via os americanos não queriam limpar o banheiro, fazia parte das coisas que você tinha que fazer antes de fechar a lojinha. E ninguém queria limpar o banheiro. Não tem problema. Vem pra mim e ela limpava e ia ficar assim, cara, dia isso aqui vai dar alguma coisa aqui, né? Alguém tá vendo, né? Mas eu fazer as coisas como, né? Com prazer, independente do que é. Se é limpar uma privada, limpar um quarto, né? Tem que virar a chavinha, né? As pessoas que estão ouvindo aqui tem que virar a chavinha para poder ter sucesso. E assim, gente, nós somos todos iguais. A gente vai tudo pro mesmo lugar, né? Ninguém tá em cima de ninguém tá acima de ninguém. Então, se você não consegue fazer isso e se autorrespeitar, você não vai conseguir respeitar o outro. Então, se for para ser assim, não vale a pena, né? Eu entendi, assim, muito rápido que, assim, às vezes você tá fazendo alguma coisa ali, você pode até... Sabe um negócio que me irrita? Não, isso aqui passa. Mano, não existe passa. Entendeu? Na área da construção tem uma companhia, às vezes os caras, não, isso aí passa. Não passa, irmão. Ou tá perfeito, tá bem feito, ou não tá feito. Vai fazer até ficar excelente, tem que ficar bom. Sim. Mas essa cultura do passa transforma as pessoas num profissional medíocre mesmo. Sim. Porque, assim, quando eu trabalhava em algumas áreas, eu pensava assim, cara, eu vou fazer isso aqui, não tem ninguém me vendo. Pode até passar, mas Deus está me vendo, Ele vai me honrar. É isso aí. E se Ele me honrar, tá bom. É o que eu preciso. Concorda? Sim. Faz a coisa como se você estivesse fazendo para você. Acabou, não tá fazendo pro seu chefe, não tá... É desenvolvimento próprio. Fez para você, fez bem, tá contente, o salário tá pagando, beleza, né? E muitas pessoas escolhem essas coisas, escolhem não fazer certas coisas por orgulho, por status. Isso aí eu acho que não tem espaço para isso aqui. Não tem atalho nos Estados Unidos. Você tem que começar na base, escalando, ser percebido como uma pessoa com potencial. Pode ser, até não ser... Você não precisa ser o melhor limpador de privada do mundo, mas tem que ser uma pessoa honesta, verdadeira, que faz o trabalho do jeito que tem que ser feito, do jeito que você está sendo pago para fazer, né? Mas a gente vê... a gente tem contato com casas de férias e a gente vê aquela correria das pessoas, ele bum, de repente passa. Não passa. Não passa. Não passa. E a reputação é da Master. Como é que você lida com isso? Porque... você entendeu, né? Tô tentando dar a volta aqui para chegar lá, mas acho que você entendeu a pergunta, né? A reputação é nossa. A gente tem pessoas fenomenais no nosso time, mas sempre acontece, né? Sempre há, né, talvez um parceiro ou outro que não cumpre com a promessa que a gente fez, com o nosso standard. E acontece e a gente lida com isso quando acontece, a gente, né, pede desculpas e vai lá e tenta resolver, mas a gente realmente, nós dentro do time, as pessoas dentro do time, elas estão bem alinhadas e a gente, quando tem coisas fora do nosso alcance acontecer, a gente vai lá e tenta né, reparar, né. A gente percebe também, falando um pouco sobre guests, às vezes vai lá em uma casa, fica uma semana e quando você chega na casa para fazer vistoria e tudo, você vê, né, do check-out ali, parece que a pessoa ficou lá poucas horas. Sim. Em contrapartida, existem guests que ficam um dia na casa e noite, parece que passou um furacão lá dentro, né? Eu acho que muitas histórias são sensacionalizadas. Tem casos muito raros que realmente as casas são destruídas.
Acho que quando acontece isso da casa estar muito usada, eu acho que talvez a criança, famílias, né? Adolescentes. Quando não é a zoeira mesmo, a maior parte das vezes que eu vejo são famílias, porque assim, a pessoa que está alugando a casa, não necessariamente ela vai ser a que vai causar o estrago. Vai ser o amigo trouxe as crianças, e as crianças foram lá e zoaram com o quarto todo. E aí a pessoa que alugou não sabe, não foi avisado, então leva a culpa. A gente tem casas muito grandes que vão famílias muito grandes. Então, quem falou, são uma ou duas reservas para detonar uma casa. Mas e aí quando vem, né, adultos, pessoas que vêm aqui para fazer convenções, que usam o quarto, usam a casa só para dormir, não usam a casa, né? Tem 5 quartos, usam um quarto só. Isso, E aí parece que a casa quase não foi usada, né? Então é difícil essas casas grandes virem famílias e a casa ser mantida do jeito que estava antes, né? Quando ela é bem usada, quando o grupo é muito grande, acontece isso. E tem uns casos, né, de festas e tudo que realmente é a minoria, é muito pouco. Uhum. Mas é isso que a gente escuta por aí, né? As festas, né? A casa foi destruída, não vou alugar mais para final de semana. A maior parte das nossas reservas é o mercado, né? É final de semana. São pessoas... O americano viaja muito no final de semana, né? O público brasileiro tira férias uma vez por ano, 30 dias, né? O americano tira 52 férias. Todo final de semana ele está fazendo uma coisa. Então, as reservas são de final de semana, a maioria, né? A maioria são de final de semana, 3, 4 dias, 2 dias. E às vezes a pequena exceção é que fica, né, conhecido como reserva de final de semana é ruim, né? Não são todas, não. A grande maioria são tranquilas. Seguindo essa linha aí, eu acabei de criar um quadro. Histórias de Vacation. Quais foram os itens mais curiosos encontrados em casas durante 10 anos de Master Vacation? Assim, curioso, acontece de tudo, né? A gente... no nosso primeiro ano, a gente teve a primeira casa que a gente administrava, ela foi roubada, né? Alguém hackeou uma conta do Airbnb de um hóspede, alugaram a casa, colocaram uma vanzinha dentro da garagem e levaram quase a casa toda. Uau! Foram $40 mil de prejuízo que o Airbnb pagou, né? Então acontece isso, acontece... Arma de fogo embaixo da cama. Vixe, direto isso aí. Arma de fogo, o pessoal esquece, né? Deixa no criado mudo. O que a gente tem de arma esquecida no criado mudo dá pra fazer um exército. Nós já encontramos cocô dentro de um saco dentro do congelador. Não deu, desculpa, eu tive que contar essa. Eu nunca contei isso pra ninguém. Mas... E um abacaxi dentro do vaso. Um abacaxi dentro do vaso. Ai, meu Deus. Coisa de feminina, íntima, embaixo da cama. Não, acontece de tudo, né? Desde esses casos aí até violência doméstica, que acontece também, caso de polícia. Às vezes o hóspede não quer sair da casa, quer ficar até de noite, né? Tem que chamar a polícia. Então, tem realmente de tudo. Tem gente pra tudo, né? Tem gente pra tudo. Onde tem gente tem problema, né? Mas pensa assim, na massa são 4.000 check-ins por mês. 1 ou 2 vai dar ruim. O percentual tá bom, né? Tá bom, não tá ruim não, né? Pra ter mil casas, administração de 1.000 casas, meu Deus. 10, tá bom a média. Quando acontece, desanima. Caramba, aconteceu isso mesmo, não é possível. Mas foram 2 dos 4.000. Então tá bom, tá na margem. Hoje nos problemas, nem todos os problemas chegam até você, né? Você chega só os problemas grandes, assim, pra resolver? Hoje tem um time de frente que é bem forte, né? Então, a gente tá falando aqui, tem 100 coisas acontecendo, sendo resolvidas pelo time, né? Então, eu já não preciso estar envolvido em tudo. Mas depois daqui do podcast, eu vou no meu WhatsApp, vai ter uma coisinha que a gente tem que... Com certeza, pra resolver. Só eu resolvo. Olha só, gente, eu estive lá ontem, conheci a estrutura física do prédio principal da Master Vacation. Eu já fui empresa de tecnologia que não tem a estrutura e o controle de métricas
Em todos os corredores tem telas de LED com as métricas das casas, métrica de ocupação, tá ocupada, não tá ocupada, qual é a média de... Eu fui no estoque, tem uma tela, gente, é uma tela com as métricas de gasto de cada item. E como? Me explica isso, irmão. A gente tem um time de TI que faz o desenvolvimento de aplicativos para controle de estoque, controle de procedimentos, e a gente faz isso tudo in-house, né? Não existe no mercado para a gente usar. Então a gente começou pouco a pouco a desenvolver esses aplicativos, e as duas pessoas também vieram da manutenção, vieram da base, né? Então são pessoas fenomenais, super qualificadas, né, engenheiros em tecnologia, e hoje a gente desenvolve aplicativos que fazem controle do estoque, controle de procedimentos, casas que precisam de atenção nossa, casas que recentemente tiveram bad reviews, a gente vê todas as nossas ações que a gente tem que tomar, né? Então hoje, para cada áreazinha que a gente pode melhorar, criar um aplicativo para a gente ter essas métricas e criar as ações que a gente precisa, a gente faz, né? Então realmente é um time interno mesmo que a gente tem, e ajuda bastante. Nós temos sempre o cuidado de trazer referências aqui, né? Todos os profissionais que nós entrevistamos são referência no que fazem. Eu estou impressionado com o trabalho de vocês. Tenho só a agradecer pela oportunidade de você estar aqui com a gente, contando essa história, dividindo com a gente isso aí. Conteúdo maravilhoso, muito produtivo, muito né, rico, Kelly Araújo? Sim. E, assim, a gente percebe que a Master tem uma estrutura muito bacana. E que recado você dá para as 400 pessoas, donas de casas, que ainda tem vaga aí na Master? Para aquela câmera ali. Hoje a Master é uma casa para as casas das pessoas. A gente realmente toma conta das casas de uma maneira que é mais do que se fossem nossas casas. A gente realmente dá uma atenção especial em todas as áreas, manutenção, rendimento, atendimento ao proprietário, ao guest. A nossa estrutura hoje ela existe para atender os dois clientes nossos, que são os hóspedes e os proprietários, né? A gente tem um orgulho muito grande de trabalhar, e nós somos apaixonados pelo trabalho. Nós queremos trabalhar pelo trabalho, né? Para fazer um bom trabalho. E a nossa natureza é de querer agradar as pessoas. Então a gente está tentando sempre buscar as coisas para agradar as pessoas, né? Isso é hospitalidade em geral, né? Você agrada as pessoas, você recebe bem. Então a gente tem muito orgulho de fazer isso, de providenciar esse serviço para as pessoas, para os proprietários. Hoje a gente foca bastante na qualidade, e a quantidade vem como produto, né? Então esse é o recado para as pessoas. Nós temos ainda espaço para mais casas. Se alguém estiver passando necessidade, né, quiser saber mais sobre o nosso trabalho, estamos aqui para poder mostrar. E onde a galera encontra vocês? Então a gente tem uma presença no Instagram, a gente atende bastante pelo WhatsApp, né? A gente tem nosso escritório aqui em Orlando, que a gente recebe proprietários, mas o contato pode ser por WhatsApp, por Instagram. A gente está atendendo o pessoal por aí também. Bem, se você quer conhecer um pouco mais sobre a Master Vacation, aqui no Instagram, digita Eu Quero, nós vamos enviar para você o link do Instagram deles para vocês entrarem em contato. Lá provavelmente vai ter o link do website, contatos de telefone. Sim. Então, você aí que está nos assistindo, digita Eu Quero, você vai receber os links para falar com a equipe da Master Vacation. Nós estivemos aqui com, olha, uma das maiores, eu acho que é a maior autoridade em administração de casas de férias da região de Orlando. Humildemente. Por falar em humildemente... Humilde de verdade. Valeu. Tá? Eu já vi pessoas com menos achando que são mais. Você tá de parabéns nesse aspecto também. Né, Kelly Araújo? Pé no chão. Muito bom. Você que esteve conosco aí até agora, né, ao vivo, temos algumas pessoas, algumas 22 pessoas no Instagram, no YouTube, essa hora. Bem, ao vivo, de surpresa, sem anunciar, tá bom demais. Muito obrigado pela sua audiência. Você sabe que aqui a gente tem aquele bate-papo incrível, um bate-papo verdadeiro, contando história de pessoas de sucesso, trazendo dicas, advogado de imigração, seguro, tudo que você, imigrante que vive nos Estados Unidos, precisa saber, nós falamos aqui abertamente. E ó, se você está no Brasil se preparando para vir para os Estados Unidos, você que é investidor, está pensando em comprar casa de férias, já sabe, né? Master Vacation para cuidar do teu patrimônio. Um grande abraço e até o próximo podcast!